Conta pra gente um pouco aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Então, eu me converti, eu ainda era muito nova, adolescente, eu estava com 14 anos, e eu me lembro que eu vim de uma família que não era cristão, nem os meus pais, nem familiares, nada. E eu me lembro que a gente se mudou de cidade e uma tia começou a ir para a igreja e ela chamou para ir. Eu já tinha ido na igreja umas 2 vezes e eu lembro que eu chorava muito e eu não entendia por que eu estava chorando. E nesse dia, quando ela me chamou, eu fui para a igreja e eles chamaram lá na frente para aceitar Jesus, que queria aceitar Jesus. E eu me lembro que eu fui e eu era uma garota muito muito triste, porque eu carregava muitos problemas, né? Muitos problemas emocionais, tinha muita questão, pensava até sobre a questão assim de não ter prazer em viver. E eu me lembro da minha oração foi naquele dia, foi Jesus, está todo mundo falando que você transforma e muda a vida. Então, eu vou entregar minha vida para você hoje, porque se eu continuar cuidando dela, eu vou acabar com ela. Eu lembro que minha oração foi essa. Então, eu estou entregando para você hoje. E foi ali, foi meu primeiro contato mesmo, assim, sabe? Que eu digo assim, com o evangelho, né? Mas de fato mesmo, uma conversão profunda, real, genuína, de mudança e transformação de vida veio acontecer depois, lá nos meus 24 anos, 25 anos, né? Então eu tenho uma história assim que ela é um pouco, né, eu frequentei muito tempo a igreja, mas não gerou muita transformação. E depois no livro, que for falar um pouquinho mais do livro, vai dar para entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então Amém. eu passei um período assim dentro da igreja, mas em inércia, sabe, assim, muito sem conhecer de verdade, de fato, quem era Jesus. Eu me vi dentro desse exemplo, porque algumas pessoas se escandalizam quando eu falo que eu já estava na igreja, já era líder de juventude, já estava no seminário estudando, mas não era convertido ainda. Uhum. A gente parece que entra em algumas situações no modo automático e vai Uhum. reproduzindo as coisas, Isso, mas a isso. gente mesmo sabe que no coração ainda não é É, Cristo reinando, não é Ele que isso. está ali mandando, é o ídolo que nós adoramos, que se chama pelo nosso próprio nome, as nossas vontades, o nosso ego e tudo mais. E quando você falou isso, eu lembrei aqui agora, eu falei, cara, eu já passei por algo semelhante. E quantas pessoas não estão passando nesse exato momento também De por alguma essa? forma, a gente meio que acaba se enquadrando dentro de um convívio social religioso e se estaciona ali e passa anos sem verdadeiramente conhecer e ter a vida de Cristo na nossa vida, né? Amém. Então, quando a gente começa de verdade experimentar a vida de Cristo na nossa vida, é onde as coisas começam realmente a fazer sentido, né? E é isso. E aproveitando aqui agora que você falou que o seu livro, Além da Face do Abismo, está totalmente ligado com essa sua trajetória de conhecimento de Cristo e tudo mais, nesse espaço-tempo que você falou, né? Na sua adolescência até os 24 ali aproximadamente. Fala um pouquinho dessa obra aí, que eu tenho certeza que a história é incrível. Então, antes de falar, deixa eu só mostrar a capa, porque vai fazer sentido, né? Aqui, ó, se você conseguir olhar, tem uma mão, uma ovelha aqui, né? Uhum. Aqui tem toda uma. Isso daqui literalmente representa o que Cristo fez na minha vida, né? Maneiro. Jesus, ele foi essa pessoa que me tirou, a ovelha que caiu no abismo e precisava ser resgatada por Jesus. E quando eu cheguei na igreja, né, aos meus 14 anos, como eu comentei agora há pouco, já com uns episódios depressivos, que uma parte é natural na adolescência, outra parte não é tão natural assim, porque vinha do contexto onde eu convivia, né? Eu cresci num lar com muitas dificuldades, com meu pai e minha mãe, assim, sem entendimento de quem eles eram, sem ter Jesus, sofrendo com os próprios problemas que eles carregavam. Então, crescer num ambiente onde, né, a droga faz parte, onde o abuso sexual fez parte,
a incompreensão. Então, foi gerando em mim muitos problemas emocionais, né? Autoestima muito baixa, uma distorção em relação à minha identidade muito grande, né? Como todo bom adolescente que passa por crises que são consideradas normais em relação à busca da identidade, eu passei isso dentro da igreja. Então, eu até falo no meu livro que eu cheguei na igreja com 50% dos meus problemas e saí de lá com outros 50%. Né, sair de lá arrebentada. Mas como assim, Alice? Porque, infelizmente, eu acabei passando por abuso sexual de novo dentro da igreja. Né? Então, assim, eu já tinha isso no contexto ali da minha infância, né? 2 vezes. E ali na igreja. Então, assim, foi muito difícil tudo aquilo. Então, eu conto sobre isso no livro. Né? Como eu cheguei até ali, o que aconteceu e como aquilo destruiu a minha vida, né? Como o lugar onde que era para eu encontrar vias de fato, o Senhor Jesus, apoio, foi aonde que eu realmente, assim, via minha vida emocional sendo destruída, né? E aonde, eu falo assim, foi aonde literalmente eu caí nesse abismo, né? Aonde e é muito lindo porque o nome, ele vem de um sonho que eu tive, né? Então eu conto toda a história. Então, é para incentivar você se você gosta de ouvir histórias de superação de pessoas que passaram por muitos problemas emocionais e encontrou cura e restauração em Cristo Jesus, né? Eu te incentivo. E até eu abordo um pouco a questão do abuso sexual, sabe, pastor? Porque uma em cada 3 crianças, uma em cada 3 meninas e um em cada 5 meninos são os números que se encontram aqui nos Estados Unidos, de crianças que são abusadas sexualmente. Eu acredito que no Brasil esse número é maior, porque existe uma questão de leis que não são cumpridas no Brasil. Aqui as coisas são um pouco mais rígidas, então acredito que no Brasil esse número seja muito maior. E as consequências que isso traz para a vida da gente. Então eu abordo tudo isso, né? Eu abordo o que é, né? Desmistifico o que é o abuso, né? O que não é. Então eu abordo dentro desse aspecto, né? Tudo que Deus fez, como foi o meu processo de cura, de restauração, até aqui, né? E hoje eu tenho me tornado uma mulher que sou curada em Cristo Jesus, entendo quem eu sou à luz da palavra de Deus, sou psicóloga, ajudo pessoas, e hoje eu tenho um chamado ministerial para levar cura e restauração emocional. Olha que coisa linda, é só Deus que faz essas coisas, né? Ele pega o Verdade. improvável, ele pega o ferido, arrebentado emocionalmente, limpa, restaura, cura e levanta para levar cura para outras pessoas. Isso é a coisa mais maravilhosa. Então, o meu livro eu abordo, eu trago essa história, né? Eu trago o meu contexto de vida, e tem muita gente que se identifica, né? Eu apanhei demais na minha infância, então muitas coisas que muita gente se identifica, né? De um lar com pobreza, com muita pobreza, com muitos problemas familiares, né? Muitos problemas financeiros, com às vezes muita violência dentro de casa, né? Violência física, o abuso psicológico, o abuso sexual. Então eu passei por tudo isso aí, né? E saí viva para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo.